Olá traders, Vino Lang aqui, fazer atualização do Bitcoin, passar uma análise de sentimento, passar uma contextualização por Elliott, pontos que eu estou olhando para ter uma tomada de decisão de sair do Bitcoin, de entrar. E é isso, como sempre, sem enrolação, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. Direto ao ponto aqui com relação aos ranges e o que o Bitcoin precisa fazer para reverter aqui a tendência, tá? No diário, a gente ainda está abaixo dessa região aqui do 103, tá? Então, enquanto a gente estiver abaixo dessa região aqui do 103, a tendência ainda é de baixa, tá? Contextualização um pouco mais longo prazo, que a gente está dentro de uma correção de onda 4, então, que se iniciou no final de novembro, tá? A gente já corrigiu minimamente no 0,23 aqui para ter uma possível onda 5 aqui para cima já, mas a gente precisa de demonstração de força para acreditar que esse fundo ele realmente chegou. Essa demonstração de força ela teria que ser acima dessa região do 103, tá? Então, ainda a tendência é de baixa aqui no 4 horas, tá? Inclusive a gente está nessa região aqui entre 0,5 e 0,6, encaro que é uma região bastante perigosa para entrada de posições agora, inclusive eu acho que seria mais uma oportunidade para diminuir a exposição no mercado no geral do que entrar em novas posições, tá? Com relação à contagem de Elliott, então a gente invalidou aquela microcontagem que eu tinha colocado para vocês aqui no dia de ontem e a gente basicamente ainda está nessa contagem aqui do tempo gráfico maior como possibilidade, em que a gente está fazendo uma onda 2 e a gente vai fazer aqui uma impulsão para baixo, chegando até essas regiões de 83.000, 76.000, tá? Então, isso ainda é válido, a gente está nessa região de resistência e para mim um ponto bem chave, assim, que vai dizer que a gente formou um topo nessa onda 2, caso seja uma onda 2, é um rompimento dessa região dos 93.000. Então, a gente tem parâmetros bem claros para a tendência, né, ela ser de baixa ou de alta, tá? Para a gente realmente ter uma reversão de tendência, a gente precisa segurar essa região dos 93, tá? Demonstrar mais força aqui, retestar suporte e acabar rompendo esse 103, tá? A gente vai ter uma reversão de tendência, o qual a gente vai olhar para novas máximas, tá? A região do Bitcoin que é 120 mais, tá? Enquanto a gente estiver abaixo do 103, ainda o risco é bastante elevado e a gente tem uma confirmação da tendência de baixa no momento, perdendo essa região dos 93, tá? Então, fazendo essa estrutura de baixa, perdendo os 93, eu acho que é uma ótima saída do Bitcoin para quem está comprado, ser estopado aqui nessa região. Para recomprar, obviamente, lá nos 83. Então, o principal ponto-chave é esse. No momento, eu acho que cabe algumas realizações, tá? Principalmente para quem está muito exposto, até porque a gente tem divergência aqui no CVD, por exemplo. A gente tem aqui CVD tanto da Spot quanto do Futuros fazendo topos descendentes, o preço fazendo topos ascendentes, tá? Então, tem essa divergência no CVD. Evidentemente, a gente também tem aqui o long short ratio caindo, então pode ser que o preço vá, né, um pouco mais longe, e uma maneira mais conservadora de pensar numa posição de venda ou alguma coisa assim seria tendo essa confirmação dos 93, tá? Mas caso você pense em vender Bitcoin aqui nessa região de resistência, o stop também está bem claro aqui acima dos 103, tá? E o alvo aqui nos 83. Então, pensando em possíveis operações, são basicamente essas aqui, respeitando o range, tá? Poderia ter um long aqui nessa região, o stop aqui abaixo dos 93, e poderia ter um short aqui justamente nessa região, com o stop aqui acima dos 103. Então, as duas operações são válidas, perceba que a relação risco-retorno de ambas não são tão boas, né? Apenas 2 aqui, basicamente 2,3 para cada uma, então fica aí a critério de você se faz sentido ou não as operações. No geral, o Bitcoin aqui num suportezinho de curto prazo e numa resistência de um prazo maior. Então, o preço, ele acredito que deva consolidar aqui antes de tomar alguma decisão. Eu, particularmente, vou ficar esperando alguma confirmação para tomar posições
mas com maior capital, tá? Seja essa confirmação rompendo abaixo dos 93 ou rompendo aqui acima dos 103 ou até fazendo uma estrutura impulsiva aqui mais clara, tá? Por enquanto a gente tem apenas 3 movimentos a favor da tendência de alta. Então 1, 2, 3, falta aqui uma onda 4, uma onda 5 para a gente ter aqui um primeiro indício de que o preço ele pode pensar em reverter. A gente vai traçar um Fibonacci daqui pegando a retração, pode ser. A gente falta ainda esse movimento do Bitcoin ainda para a gente acreditar realmente nessa reversão, tá? Então bem cedo para falar em reversão, mas sem dúvida esse volume aqui ele pode ter sido aqui o fundo dessa correção, mas a gente ainda precisa demonstrar força nesses próximos dias, mantendo acima dos 93 e fazendo novas máximas aqui no curto prazo. Beleza? Bons trades a todos, até mais.